Buenos Dia, boa tarde e boa noite para todos os meus irmãos e irmãs. Hoje, todos estão cheios de alegria, de regozijo, de felicidade, porque hoje temos um encontro com o nosso Deus. Todos os dias, na verdade, todos os dias nós temos um encontro com Deus. Contudo, nós dizemos que aos domingos temos um encontro com todos vocês para falar sobre Deus, para ler a Bíblia e para ler de novo e ler mais uma vez, para nós nunca cansarmos de ler. E nós sempre lemos e lemos as mesmas coisas, mas Deus se agrada disso. Porque a Bíblia é um livro que nunca acaba, é um livro que não tem fim na sua leitura. Nós começamos e continuamos lendo até a nossa morte. Então Deus sempre fala para nós: leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. E tem pessoas que falam: mas eu já li a Bíblia, eu já li 3 vezes a Bíblia, do começo até o fim e pronto. Outro fala: eu li 4 vezes, do começo até o fim e é suficiente. Mas não é suficiente, porque o Espírito Santo sempre fala para nós que temos que ler a Bíblia, porque a cada vez que nós lemos a Bíblia, achamos uma coisa nova, uma coisa diferente. Além disso, é o alimento da nossa alma. Ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, ainda mais porque nós sabemos ou porque nós já temos experimentado que Deus vive, que Ele existe e que Ele vivifica essas letras aqui, esse livro aqui. Deus vivifica ele, porque há muitos livros e há muitas Bíblias, com certeza, e livros que falam sobre Deus e que falam que são de Deus, mas Deus só se manifesta e vivifica as coisas escritas na nossa Bíblia. Somos nós os únicos que desfrutamos desse privilégio, e é por causa disso que nós ficamos muito felizes e nunca vamos cansar de ler a Bíblia. É esse o convite que eu faço para todos vocês, e sejam também bem-vindas as pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas que estão nos visitando, as pessoas que há algum tempo estão na igreja, são recentes, sejam todos bem-vindos. Podem sentar nos seus lugares, nas suas cadeiras de uma forma confortável e tendo o coração aberto para aprender ou para meditar naquilo que nós vamos ler hoje. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir nos alimentar espiritualmente e vamos honrar o nosso Deus. Então, no começo, nós vamos cantar ao Senhor um hino. A capela, nós vamos cantar dessa forma, com os instrumentos naturais que Deus deu para nós. Nós vamos cantar com todo o nosso coração também o hino 109, intitulado Com Voz Benigna. O Senhor está nos chamando com uma voz benigna. O nosso Deus nos chamou, Ele nos fez esse chamado. Então vamos cantar com alegria. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te
convídate hoy. Siempre aguardando, contempla Jesús. Tanto esperar, con tanto amor. Hasta sus plantas ven mi ser hoy trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida. Vos bendecida, benigna, convídate hoy. Bendito E louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao Eterno, ao Pai, ao Rei que fez os céus e a terra, aquele que reina no meio de nós, aquele que reina nos nossos corações. Deus é vivo e mora no meio daqueles que o louvam, daqueles que o glorificam, daqueles que o temem, que o valorizam. Deus está no meio deles e está pronto para ajudá-los e abençoá-los. Então vocês precisam ser sinceros com Deus. Precisam abrir os seus corações para Deus, precisam acreditar nele e confiar nele. Peçam para ele, orem a ele e louvem o nome dele. Em qualquer momento da vida de vocês, onde vocês estiverem no mundo, em qualquer dificuldade ou perigo, ou armadilha, ou ameaça que vocês se encontrarem, onde estão ameaçando você, que vão te matar ou vão te prejudicar, clamem a Deus, ao Deus da Bíblia, aquele Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, o Deus que esteve do lado de Moisés 40 anos no meio do deserto com um povo que chamou Israel. Clamem para esse Deus, peçam para Ele e Deus sempre vai estar perto de vocês, do seu lado, os ajudando. Busquem Ele porque o nosso Deus está muito perto de nós, Ele está próximo de nós. Glória ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, Ele merece o louvor, Ele merece a honra e a glória. Bendito seja o Senhor. E hoje nós vamos continuar aqui lendo na nossa leitura em Filipenses no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o 21, é onde o capítulo vai acabar. E nós vamos ver o que achamos, as coisas formosas que Deus vai dar para nós hoje. E aqui em Filipenses diz: quanto ao mais, irmãos, é o que o apóstolo Paulo disse, se lembrem que nós já viemos lendo as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo que ele enviou para todas as igrejas que tinha naquela época. E nós temos vindo lendo capítulo por capítulo, analisando e meditando e nos enchendo das riquezas espirituais e da doutrina maravilhosa que elas têm. Aqui o apóstolo ele continuou falando com a igreja de Filipos e ele disse: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me molesta escrever-vos as mesmas coisas e para vós é salvaguarda, é uma bênção. É uma bênção para vocês. Traz bênçãos para vocês eu escrever as mesmas coisas, porque aquilo acaba afirmando vocês e dá para vocês segurança nas coisas de Deus. E ele advertiu eles no verso número 2, ele disse: guardai-vos dos cães, ou se cuidem, fiquem atentos. Dos cães. Quem são os cães? É que aqui o verso diz, guardai-vos, ele fala de 3 tipos de pessoas. Guardai-vos dos cães, tomem cuidado com eles. Guardai-vos dos maus obreiros, tomem cuidado com os maus obreiros. E guardai-vos dos que mutilam o corpo. E quem são esses? Então, nós vamos ver ao respeito dos cães. Quem são os cães?
Vamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve no meio da terra, feito homem, lá em Jerusalém, na Judeia, ele esteve lá pregando o seu evangelho, as boas novas, e ele foi perseguido. Ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos, pela sua própria comunidade e também pelos gentios. Os gentios eram todas aquelas pessoas ou aquelas nações que não faziam parte do povo de Israel. Como eles não faziam parte do povo de Israel, eles eram chamados de estrangeiros. Qualquer nação, a Síria, o Egito, a Assíria, qualquer nação, eles eram estrangeiros e gentios também. E naquela época, quando o Senhor Jesus esteve na terra pregando, o mundo estava sendo governado quase na sua totalidade pelo Império Romano. O Império Romano eram pessoas estrangeiras que não faziam parte do povo de Israel. E o Império Romano foi o que governou lá, e o Senhor Jesus, ele teve de se submeter àquele regime, àquele governo. Por causa disso, criticavam ele, achavam que ele não pagava os impostos, mas o Senhor disse, temos que pagar impostos sim. O Senhor mandou os apóstolos, ele disse, vão pescar, e num desses peixes vocês vão achar moedas para pagar os impostos. E o Senhor, ele pregou a sua palavra para o seu povo, para as pessoas da Judeia, de Jerusalém, para os seus irmãos, os irmãos da sua própria linhagem. Ele pregou para eles, mas tinha esses inimigos. E quando o Senhor foi acusado, quando ele foi acusado perante os governantes romanos, é por causa disso que foram soldados romanos quem prenderam o Senhor. Prenderam ele e diz na Bíblia que colocaram nele uma coroa de espinhos e fizeram ele carregar uma cruz nos ombros, eles chicotaram ele, eles gritaram com ele, xingaram ele, fizeram muitas coisas contra o Senhor. Queriam matá-lo imediatamente, queriam apedrejá-lo também. Então, ele sempre foi perseguido por aqueles gentios, aqueles estrangeiros. Como eles eram os governantes, o Senhor não podia fazer nada e ninguém pôde defendê-lo, humanamente falando, é claro. Essas pessoas são aqueles chamados os cães. São essas pessoas. Porque são pessoas que não eram parte do povo de Israel. Eram pessoas que eram de fora, eram estrangeiros que não tinham conhecimento de Deus, não tiveram experiências com Deus. Eles tinham as suas próprias crenças, eles faziam parte de outras religiões idolátricas. E é por causa disso que o Senhor chamou-os de os cães. Tem um Salmos, se eu não me engano, é o Salmos 22, para vocês afastarem um tempinho e lerem o Salmos 22. No Salmos 22, o Senhor Jesus falou do momento da sua crucifixão. O Senhor falou lá tudo o que aconteceu com ele naquele dia, e ele falou a respeito dos cães. Ele disse, Senhor, me livra, não me desampara. Ele disse, por que me desamparaste? Livra minha alma, porque os cães me rodearam, perfuraram minhas mãos e meus pés, porque eles pregaram pregos nas mãos e nos pés do Senhor. Ele disse, os cães me rodearam, e eram esses cães os soldados romanos, do exército, do governo romano. Eles não faziam parte do povo de Israel. Os próprios judeus e israelitas, eles não mataram o Senhor. Eles o entregaram aos gentios, aquelas pessoas estrangeiras, para eles fazerem o que eles quisessem com o Senhor. Então, eles são chamados dos cães. Então, se vocês são inteligentes hoje em dia, hoje, com certeza também existem cachorros, cães, homens ou mulheres, eu diria, que agem dessa forma. E eles podem vir contra nós, tentar nos machucar, nos prejudicar. E hoje nós falaremos na nossa oração também, Senhor, nos guarda dos cães.
daqueles cães que ficam latindo, que são bravos e que podem acabar me mordendo, me traindo, me guarda. É isso, irmãos. E aqui, naquela época, o apóstolo Paulo, no tempo que ele pregou, tinha muitos perigos. Buscavam eles e perseguiam eles para apedrejá-los, para prendê-los ou para matá-los. É para isso que perseguiam eles. Por causa disso, o apóstolo aqui falou para os irmãos de Filipos, para os crentes, ele disse: guardai-vos dos cães, tomem cuidado deles. Vocês precisam orar, vocês precisam se cuidar, se proteger, para que vocês não acabem sendo vítimas dessas pessoas antes do tempo certo. É claro, ninguém morre antes do tempo. Contudo, o apóstolo quis dizer para eles: se cuidem, se guardem, orem e peçam para Deus. Já entendemos o que são os cães. Agora diz: guardai-vos dos maus obreiros. Isso aqui é fácil de se entender. Os maus obreiros são as pessoas dentro da mesma congregação. As pessoas que vêm na congregação. Na congregação vêm muitas pessoas, milhares de pessoas entram e vêm na congregação. Alguns ficam muito tempo. Outros ficam pouco tempo, mas no meio dessas pessoas há alguns que não são sinceros, uns que não se converteram a Deus. Eles vêm só porque eles acham legal o que é feito aqui, eles acham legal os cânticos, as leituras, eles gostam muito de ouvir a profecia, eles se sentem bem dessa forma. Mas no decorrer do tempo, como eles não foram sinceros, eles deixam que o diabo, que o demônio acabe arrastando eles, e o diabo acaba usando eles para irem contra os verdadeiros crentes do Senhor, os verdadeiros seguidores do Senhor. Eles são os mais obreiros. Então, com certeza, durante algum tempo eles estiveram colaborando, ajudando, trabalhando no meio da congregação, fazendo muitas coisas que tinha de ser feita, espiritual e material. Mas depois nós percebemos que eles realmente eram pessoas falsas, mentirosas, hipócritas, que ainda não tinham se convertido. Aí então elas mostram a hipocrisia delas, mentiras delas, o engano delas e o pecado delas. São esses os falsos irmãos, os maus obreiros. E aí então eles vêm nas congregações para tentar tirar as outras pessoas e convencê-las. Elas falam: não acredita, não fica prestando atenção no que o pastor ensina para você. Vem cá comigo, vamos lá, vamos criar uma outra igreja melhor. Deus falou para mim, Ele me mostrou que eu vou criar uma igreja diferente, que lá naquela igreja, essa vai ser a verdadeira. Então vamos lá, porque eu estou me congregando lá, eu já tenho um grupo de pessoas que estão junto comigo, nós estamos nos reunindo no meu apartamento, no meu andar, na minha casa, como vocês quiserem chamar, num salão de festa, num lugar especial, nós vamos nos reunir porque Deus me deu muitas revelações. Esse aí é o mau obreiro. Falando contra. Quando eu falo de maus obreiros, eu não falo só das pessoas que estão aqui no púlpito. Não, o mau obreiro é uma pessoa que está sentada lá também, que fala que tem imposição das mãos, que tem o dom da profecia, que impõe mãos, que ela tem dons, que ela tem sonhos, ela tem visões, ela acha que é constante. Esse também pode ser um mau obreiro. Então, os falsos obreiros e os maus obreiros, e muitas pessoas naquela época vinham na congregação fingindo ser verdadeiros crentes, e eles roubavam a fé dos outros verdadeiros crentes, eles tentavam fazê-los desistir e sair da congregação e perder todas as suas bênçãos, e eles acabavam não fazendo nada, eles não buscavam a Deus, eles não se congregavam, eles acabavam só destruindo as vidas espirituais das famílias, das pessoas na igreja. E isso aconteceu naquela época e hoje acontece a mesma coisa. Hoje também há maus obreiros, e eu digo para vocês, não é só as pessoas que estão no púlpito, os obreiros não são só aqueles que estão no púlpito. Vocês, desde o momento que acreditaram e falaram: eu vou participar da igreja, eu sinto isso porque Deus me disse que eu vou impor as mãos, que eu vou ter dons, eu vou falar, eu vou testificar. E aí você começa a convidar as pessoas e falar para eles de Deus e convida eles para a igreja, você já se torna obreiro ou obreira de Deus, para vocês ficarem sabendo o que significa obreiros.
Então, se você já é uma pessoa que está trabalhando nas coisas de Deus com alguma coisa, Deus está olhando para o seu trabalho, se você é sincero no seu trabalho ou não, se você é responsável, sincero, se você está fazendo com o seu coração, ou por hipocrisia, por engano, por dinheiro, por ambição, ou por inveja, pelo que for. Então, são esses os maus obreiros. Então diz aqui, guardai-vos dos maus obreiros, e agora diz, guardai-vos dos que mutilam o corpo. Quais eram os que mutilavam o corpo? Muitos irmãos já sabem, a igreja já sabe que está falando da circuncisão. Aqui está falando, vamos falar daquela época. Naquela época, tinha o povo judeu, e eles faziam a circuncisão porque tinha sido o mandamento de Moisés. Quando Deus deu as leis para Moisés, ele disse que era para todos se circuncidarem. Ele disse para Moisés, mas o mandamento vem desde Abraão, que foi o primeiro que foi circuncidado, porque Deus disse para ele, esse aqui é o sinal que eu te dou para que você saiba que você me pertence, você é meu e eu farei de você um povo, e todos esse povo terão de se circuncidar, porque quem não for circuncidado não fará parte do meu povo. Foi esse o sinal, foi essa a ordem que o Senhor deu naquela época. Mas naquele tempo era uma circuncisão física, era uma pequena cirurgia feita no corpo do homem. O que aconteceu? Depois Deus revelou para Moisés que essa circuncisão que Deus tinha ordenado ser feita física, que era uma pequena cirurgia no corpo do homem, essa circuncisão representava uma coisa para o futuro. Representava uma circuncisão espiritual no futuro, porque no futuro Deus ia levantar o seu povo verdadeiro, o seu povo santo, o seu povo perfeito. E todos iam ter que ser circuncidados, e o próprio Senhor ia circuncidá-los, porque a circuncisão ia acontecer no coração, no sentido espiritual, simbólico. Então ele disse que todos precisavam se circuncidar, mas de coração, era no coração, porque todos acharam fácil e simples fazer essa cirurgia física. Mas fazer aquilo no coração, é aí que ficou difícil, porque é aí onde as pessoas acham muito difícil fazer a vontade de Deus. E se vocês me permitirem, eu gostaria sim de ler quando Deus deu a revelação para Moisés sobre isso, aqui em Deuteronômio 10:16, onde nós vamos ver como Deus revelou para Moisés que a circuncisão que Deus tinha ordenado, essa pequena cirurgia física no corpo do homem, no futuro seria uma circuncisão espiritual que ia acontecer no coração e não seria mais física. Então nós vamos ler aqui primeiro, depois vamos analisar o que diz em Filipenses, diz em Deuteronômio 10:16, diz... Aqui, desde o verso 12, eu vou ler rapidinho o verso 12, aqui em Deuteronômio 10, diz, agora, pois, Israel, o que pede o Senhor teu Deus de ti? Aqui Moisés falou com o povo de Israel naquela época. Moisés já estava se despedindo do povo porque ele sabia que ele ia morrer em breve. Aí ele disse, agora pois Israel, que pede o Senhor teu Deus de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e seus estatutos que prescrevo hoje para que tenhas prosperidade? Eis que do Senhor teu Deus são os céus, e os céus dos céus, a terra e todas as coisas que há nela. Então, somente o Senhor com amor se agradou de teus pais. Quais eram esses pais? Abraão, Isaque e Jacó. Diz aqui, que ele se agradou de teus pais e escolheu sua descendência depois deles, a vós, dentre todos os povos, como hoje se faz evidente. E aí ele disse, circuncidai, no verso 16, circuncidai, pois, o prepúcio de vosso coração.
e não endureçais mais vossa cerviz. O que vocês acham disso? Aqui Deus revelou para Moisés que a circuncisão era do futuro e não seria mais física. Seria espiritual a circuncisão do coração. E agora vamos olhar o que significa a circuncisão do coração. Porque isso aqui era simbólico. Deus revelou para o próprio Moisés. E vamos olhar aqui em Jeremias 4:4. Vamos buscar rapidamente na Bíblia aqui em Jeremias 4:4. Porque o profeta Jeremias foi usado por Deus, sendo um grande profeta do Senhor. Deus também enviou mensagens para o povo, para os reis, para que eles soubessem, ficassem sabendo da verdadeira doutrina, da verdadeira palavra do Senhor e o que Deus queria que eles fizessem para que eles pudessem ser abençoados. Aqui no 4:4 desde o 3 diz, porque assim disse o Senhor a todo varão de Judá e de Jerusalém, lavrai campo para vós, e não semeeis entre espinhos. Ele disse para eles, abram os seus corações, escutem a palavra, ouçam a doutrina, para que vocês não acabem semeando entre espinhos, onde essa semente vai acabar se perdendo. É melhor vocês semear numa terra fértil, num campo bom, quer dizer, num coração sincero que ame a Deus, que receba a palavra, a doutrina de Deus e vai dar frutos e será de bênção. Mas se o seu coração é cheio de espinhos, aí vem a palavra para tentar ser semeada, ela vai acabar se perdendo. Então a palavra de Deus não vai gerar fruto na tua vida, no teu coração. E no verso 4, o que ele disse para eles? Eu gostaria que todos os irmãos que estão aqui junto comigo, vamos ler o verso 4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai o prepúcio de vosso coração, varões de Judá e moradores de Jerusalém, para que minha ira não saia como fogo e se acenda, não tendo quem a apague pela maldade de vossas obras. Então, diz aqui, circuncidai-vos ao Senhor e tirai o prepúcio de vosso coração. O que é isso? O que tinha no coração deles? Ele disse, tirai o prepúcio de vosso coração. Nessa pequena cirurgia que acontecia, acaba sendo cortado o prepúcio e ele não serve mais para nada, ele é jogado fora. Então, espiritualmente, simbolicamente, Deus aqui falou sobre a dureza do coração, a incredulidade e a desobediência desse povo, dos homens e das mulheres, que depois de ter visto as maravilhas do Senhor, a manifestação de Deus, o chamado de Deus, eles foram duros, rebeldes, teimosos, eles continuaram fazendo o pecado deles, normal, pecando e pecando o tempo todo. Era esse o prepúcio que tinha no coração deles. E era disso que Deus falou aqui, quando ele disse, circuncidai-vos o coração, tirem isso do seu coração, tirem a rebeldia, a dureza, tirem a teimosia, o seu orgulho, tirem isso, parem de pecar, parem de ser desobedientes, não pequem mais, se circuncidem. E como Deus falou aqui para o futuro maravilhoso, o futuro maravilhoso é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O futuro maravilhoso fala aqui da vinda do Senhor, do Messias, quando ele veio na terra pregar, quando ele deu para nós esse novo método de salvação. Então, as pessoas precisam continuar se circuncidando no seu coração. Então, os seguidores do Senhor, todos os crentes, todos nós já tivemos de circuncidar o nosso coração. Nós já nos circuncidamos. A circuncisão não é mais a física, não é uma pequena cirurgia feita no corpo do homem. Agora, a circuncisão acontece no coração. E no Evangelho do Senhor, ele aceitou homens e mulheres
de todas as cores, de todas as raças. Ele não olha para nada mais, ele só olha para os corações. Ele não quer saber se é feminino, se é masculino, qual a cor dele, qual o idioma dele. Ele olha para o coração sincero que ama a Deus e segue Deus e quer buscá-lo. É isso que Deus olha. Então, esse coração acaba se circuncidando com a ajuda do Senhor, porque diz aqui que o Senhor é quem ia circuncidar os nossos corações. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos o evangelho dele, e ouvimos e acreditamos, e no momento que nós acreditamos, o Senhor começou a circuncidar o nosso coração e tirar de nós aquilo que era mal, as tendências pecaminosas, tirar de nós as correntes, tirar de nós as ataduras. Ele nos fez livres e o nosso coração ficou circuncidado. Bendito seja o Senhor. O que significa que nós não temos mais que praticar o pecado? Para que nós estamos pecando se nós já somos circuncidados? Então, agora sim, sabendo a importância da circuncisão, que é espiritual, naquela época aqui em Filipenses, mas o apóstolo Paulo, ele deu uma breve explicação ao respeito da circuncisão verdadeira. Vamos ler aqui num instante em Romanos 2:29. Romanos 2:29 é uns livros antes de chegar em Filipenses. Romanos 2:29. Aqueles que não conseguirem achar, não tem problema, só prestem atenção na leitura. Aqui no 2:29 de Romanos diz ao respeito da circuncisão. O apóstolo Paulo disse... Ele disse, pois não é judeu o que é exteriormente, no 28, nem é circuncisão aquela que se faz exteriormente na carne. Mas é judeu, o verdadeiro judeu, ele disse, mas judeu, ou verdadeiro judeu, é aquele que é no interior, no coração. E a circuncisão verdadeira é a do coração, no espírito, não na letra. A letra seria a lei de Moisés, quando diz lá que era para eles se circuncidarem, ele disse não, é a circuncisão do coração, se converter a Deus, não pecar mais, é essa a verdadeira circuncisão. É esse o verdadeiro judeu, aquele que não peca, aquele que ama a Deus, glorifica a Deus, tem experiências com Deus, aquele para quem Deus fala e revela coisas para ele e abençoa ele porque é um homem santo e perfeito. Esse é o verdadeiro judeu, a verdadeira circuncisão ou o verdadeiro crente em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Então diz aqui que a circuncisão não é a física, mas é a do espírito, não na letra, diz, e cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. Então, como o apóstolo Paulo já tinha sido revelado por Deus para ele, que a circuncisão não era mais a física, por causa disso, para os irmãos de Filipos, ele disse no verso 2, vamos voltar para Filipenses 3, por causa disso, no verso 2, ele disse, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e dos que mutilam o corpo, porque naquela época tinha um grupo de crentes que tinham se convertido a Cristo, que faziam parte dos judeus, eles tinham vindo na igreja, na congregação, eles vinham do povo judeu, eles se converteram, mas eles ficavam falando para as pessoas, se vocês não se circuncidarem, você não é nada diante de Deus, você está pecando, você está falhando, você está contra a lei, você precisa se circuncidar. E eles acabavam atrapalhando a vida espiritual de todas as pessoas, de todos os crentes, eles atrapalhavam a mente deles porque ordenavam e exigiam deles se circuncidarem fisicamente, fazer essa cirurgia. Por causa disso, o apóstolo Paulo falou aqui, guardai-vos, tomem cuidado com eles, não obedeçam eles, não prestem atenção nesses mutiladores do corpo. O apóstolo Paulo ficou tão enraivecido, tão bravo, que ele chamou essas pessoas de mutiladores do corpo. Mutilar é cortar. Daqui, se alguém tiver um dedo cortado, uma parte da sua pele cortada, estão mutilando. Por causa disso, o apóstolo chamou-os de mutiladores. E ele tinha razão, porque o Senhor já tinha até revelado isso para Moisés. Bendito seja o Senhor. Acabou esse assunto e agora o que o apóstolo Paulo disse, e no verso 3 o que ele disse, porque nós somos a circuncisão, somos, quer dizer, os crentes em Cristo Jesus,
Somos a circuncisão verdadeira, porque estamos nos circuncidando no coração, estamos abandonando o pecado. Diz, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne, quer dizer, na própria lei de Moisés, é isso. Porque a lei de Moisés falava, se circuncidem, façam essa cirurgia. Mas no Evangelho, o Espírito de Deus, o Espírito Santo disse, não há mais circuncisão física, uma circuncisão espiritual, é parar de pecar, de ser rebelde, teimoso contra Deus. É essa circuncisão. E no 4, eu também poderia confiar na carne, o apóstolo disse. Eu também poderia confiar na lei de Moisés. Eu vou mudar a palavra carne para a lei de Moisés, porque é isso que significa, a lei de Moisés. Ele disse, eu também poderia confiar na carne ou na lei de Moisés, mas se alguém pensa que tem de confiar na lei de Moisés, eu mais, ele disse. Eu mais poderia confiar. Por quê? Ele disse, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, foi o que Paulo disse no 5. Eu fui circuncidado ao 8º dia que eu nasci. Sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. E quanto à lei, eu fui fariseu. Por causa disso, ele falou aqui, eu poderia confiar muito mais na lei de Moisés, porque eu cumpri todos os requisitos que tinha. Ninguém pode falar para mim que não. E agora, depois de todas essas coisas, depois de ter sido circuncidado aos 8 dias que eu nasci, ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, porque ele vinha do sangue mesmo, ele era um judeu de sangue. E ele disse, eu era fariseu, mas quem eu sou agora? Foi o que Paulo disse no verso 6. Quanto ao zelo, eu era tão zeloso da minha religião, eu era tão zeloso da lei de Moisés, no verso 6, que eu era perseguidor da igreja. Eu persegui todos os crentes em Cristo Jesus, eu persegui os apóstolos, eu persegui todos os que tinham se convertido. Todas essas pessoas eu acabei perseguindo, ele disse aqui. Quanto à justiça que há na lei, ele disse, eu era irrepreensível. Ninguém podia reclamar de mim. Eles nunca viram eu agir de uma forma errada. Ele disse, eu sempre cumpri a lei. Eu sempre fui rígido com todas as coisas da lei. Ele era irrepreensível. Ninguém podia ensinar para ele nem admoestá-lo, porque ele cumpriu à perfeição a lei. É o que ele disse aqui. E depois dele ter cumprido todos esses requisitos até o extremo, agora o que o apóstolo Paulo tinha se tornado? Ele tinha se tornado seguidor da igreja, da congregação do Senhor, seguidor do evangelho verdadeiro, seguidor da obra maravilhosa do Espírito Santo, seguidor da lei do Espírito de Deus, do evangelho de Cristo, do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, que trabalha, que age no meio de milhares de corações dos homens e das mulheres que querem buscar a Deus, e que desde aquela época que o Senhor Jesus pregou e ensinou e deixou estabelecida a sua igreja, deixou os fundamentos, a igreja continuou e está nas mãos de Deus, e Deus tem cuidado da sua congregação o tempo todo. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo disse aqui, o que mais eu poderia querer? Ninguém pode me criticar, porque tudo que eu fiz à perfeição, mas agora há uma coisa mais importante na minha vida, e é uma coisa perfeita, porque eu sou seguidor do evangelho verdadeiro, onde eu também sou irrepreensível e sou zeloso das coisas de Deus, porque Deus abriu os meus olhos, me fez entender e compreender a sua doutrina. E acima de tudo, as experiências que ele teve com o Espírito Santo e os dons, que é tudo que ele conta para nós aqui.
Então ele prega tudo isso e nós hoje, depois de tantos séculos que se passaram, hoje nós falamos a mesma coisa, porque é verdade, Paulo nunca errou. Ele nunca errou no que ele ensinou, nas dissertações dele, porque realmente ele esclareceu aquilo que Deus ensinou para ele e nós hoje vivemos, sentimos, experimentamos isso, nós vimos os prodígios de Deus, nós vimos os milagres que o Senhor fez, a manifestação de Deus nas nossas vidas, como Ele tem guardado a vida de muitos, como Ele tem tirado de sequestros muitos que passaram por isso, a outros que receberam ameaças de morte, Deus tem guardado eles, também guardou de envenenamentos, quando vão atirar neles, a arma não serve para atirar porque Deus não permite, porque Deus guarda a vida das pessoas, daqueles que o seguem, dos seus filhos, dos seus crentes, os crentes do evangelho verdadeiro, daquele evangelho que é governado pelo Espírito de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, nós hoje também falamos e dizemos com muito orgulho que Deus está no meio de nós e Ele nos governa, que Ele vive, que Ele é real, que Ele existe e Ele é o mesmo Deus. Então, Ele é uma maravilha, o nosso Deus é uma maravilha nas nossas vidas. E diz aqui... Diz o apóstolo Paulo, ele disse no verso 7, depois dele contar a situação dele, ele disse, mas quantas coisas eram para mim ganância? Ele disse, tudo o que eu considerava ganância, eu a considerei como perda por amor de Cristo. Então ele disse aqui, tudo que eu vivi, tudo que eu fui, eu penso que já passou. Eu considero como se fosse uma perda, porque eu estou vivendo agora uma vida melhor, uma vida nova, diferente em Cristo Jesus. E no 8, e certamente também estimo todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero imundície para ganhar a Cristo. Glória a Deus! O que vocês acham disso? Ele considera imundície tudo que ele viveu, que ele foi judeu, foi circuncidado, que era da tribo de Benjamim, que ele era hebreu dos hebreus, que a religião dele era judeu. E ele era fariseu. Ele considerou aquilo como se fosse nada, como se fosse lixo, porque para ele a vida com Cristo era melhor, a vida nova, porque era o caminho que realmente leva a Deus e leva para a vida eterna, leva a que possamos desfrutar com Deus após a nossa morte. Bendito seja o Senhor. E no 9 diz, e ser achado nele, não tendo minha própria justiça. Ele disse aqui que ele foi achado em Cristo, não tendo a sua própria justiça, que é a base da lei, senão a que é por meio da fé de Cristo, a justiça que procede de Deus sobre a base da fé em Cristo. Ele disse aqui que ele agora estava vivendo na lei de Cristo, na lei do Evangelho, na lei do Espírito Santo, o verso 10, a fim de conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, chegando a ser semelhante a ele em sua morte. Ele estava feliz de ter conhecido o evangelho maravilhoso, onde Deus está perto de nós, Ele está próximo do nosso coração. E nós estamos sendo circuncidados no nosso coração porque estamos com Deus e andamos com Ele. No 11 diz, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já alcançado, nem que já tenha conseguido a perfeição total, mas prossigo. Aqui ele falou no meio da sua humildade, eu considero que ainda não cheguei nessa plenitude, nessa perfeição, mas eu estou seguindo e eu vou chegar nesse objetivo. Ele disse no verso 12, mas prossigo para ver se consigo alcançá-la, se eu consigo alcançar aquilo, visto que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele foi chamado pelo Senhor e adicionado pelo Senhor. O Senhor achou-o e tomou-o e levou-o.
E nós também estamos andando segurando na mão de Deus. E aquele que acredita que ainda não está segurando na mão do Senhor, se esforça para conseguir andar segurado na mão de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O 14, prossigo rumo à meta para conseguir o prêmio do supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos os que somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se em algo sentis de um modo diferente, quer dizer, também isso Deus vos revelará. Contudo, naquilo que chegamos, sigamos uma mesma regra, sintamos o mesmo. O Espírito do Senhor, o Espírito do nosso Deus, ele vive nos nossos corações. É o Senhor quem circuncida os corações. Contudo, a pessoa precisa se dispor a Deus, precisa abrir o seu coração e amar a Deus para Deus circuncidá-lo. E aí, então, Deus o tornará um homem perfeito, um homem santo e um homem que vai conseguir chegar na meta e que vai alcançar a salvação eterna. Por causa disso, o Senhor disse: seja fiel até a morte, porque eu te darei a coroa da vida, bendito seja o Senhor. Todos temos essas promessas e todos estamos lutando da mesma forma que o apóstolo Paulo lutou. Nós também estamos lutando para conseguir chegar lá naquele lugar. E no verso 18 diz: porque por aí andam muitos, os quais vos disse muitas vezes, e também agora eu digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele chorava, ele sofreu para conseguir defender a causa do Senhor Jesus Cristo. E nós também hoje sofremos. Aqueles que amamos o Senhor também acabamos sofrendo pela causa do Senhor e defendemos ela e queremos defendê-la sempre com aquilo que nós conseguimos, do jeito que conseguimos defender e seguir em frente. E o apóstolo disse no verso 19, ele se conformou, ele disse: e o fim dessas pessoas que são inimigas do Senhor será a perdição. Porque o Deus que eles têm, cujo Deus é o ventre, quer dizer as coisas materiais da vida, aquilo que é físico, aquilo material, eles só se preocupam por aquilo e eles acabam descartando a vida espiritual e por causa disso eles perseguem aqueles que buscam o Senhor. Diz: e cuja glória está em sua vergonha, pois somente pensam nas coisas terrenas e nos inimigos do Senhor. Mas nossa cidadania, ele disse no verso 20, está nos céus. A nossa cidadania está nos céus. Aqui o apóstolo ele disse, descartando aquilo que ele disse no verso 5, quando ele disse: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu fui hebreu de hebreus, eu fui um fariseu. Ele diz aqui que, contudo, ele considerou tudo isso uma perda, ele considerou imundície, e para ele só existia uma nova cidadania. Mas nossa cidadania está nos céus, é o que diz no verso 20, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa cidadania celestial é aquela que nós hoje também estamos lutando para obter. Bendito seja o Senhor. Então, todos nós e todas as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez, eu convido vocês para lerem a Bíblia. Não cansem de ler a Bíblia. Não leiam ela como se fosse um livro de literatura, um livro de poesia ou um livro de filosofia, como um conto, como uma história, uma narração comum, normal. Não. Leiam ela com um sentido espiritual, como se Deus estivesse do seu lado e você está lendo isso e Deus talvez está falando junto com você. Você está entendendo? Você está percebendo como que eu ajo, o que eu faço com as pessoas, o que as pessoas fazem comigo. Você pode perceber aquilo que eles recebem bênção ou castigo. Leiam dessa forma, como se Deus estivesse do seu lado, e aí a sua leitura vai ser muito proveitosa espiritualmente e materialmente também. E aqui no verso 21, para terminar, diz que o Senhor Jesus Cristo transfigurará o corpo de nosso estado de humilhação,
Quer dizer que esse corpo aqui, que foi humilhado na vida pelo inimigo, por causa de todas as nossas lutas que já passamos até a morte, já houve muita luta, muito sofrimento, muitos problemas. Contudo, diz aqui que o Senhor vai transformar esse corpo. Diz, o qual transfigurará para ser conforme o corpo de sua glória. Quer dizer que o Senhor vai transformar todos os nossos corpos. Ele vai os transformar e vai torná-los para serem como o corpo do Senhor, porque o Senhor ele foi majestuoso, ele era glorioso. E nós seremos da mesma forma. Essa é a promessa maravilhosa para nós, que nós vamos alcançar a sermos assim um dia. Vamos ser corpos transformados de glória em glória. Bendito seja o Senhor. E diz aqui, eu vou ler de novo o verso 21, diz que Cristo Jesus transfigurará, o Senhor Jesus, o corpo de nosso estado de humilhação para ser conforme o corpo de sua glória, a glória do Senhor, em virtude do poder que também tem para submeter a si mesmo todas as coisas, porque o Senhor é poderoso para conseguir fazer isso e sujeitar todas as coisas, todas as potências, os poderes e todas as grandes coisas que existem, que são sobrenaturais, poderosas e fortes, que nós, como seres humanos, somos fracos perante essas coisas, mas o nosso Deus, Ele nos fará fortes e corajosos, e nós vamos conseguir sim, vamos lutar e vamos conseguir e vamos chegar lá, naquela meta, vamos chegar na meta que é o dia da nossa morte. Nós dizemos, como o Senhor Jesus disse, quando ele esteve na cruz do Calvário, diz na Bíblia que ele disse, está consumado. E o que ele consumou? Ele cumpriu com toda a lei de Moisés. Ele cumpriu ela inteira para conseguir derrubá-la, para conseguir anulá-la e para conseguir que fosse feito o plano de salvação maravilhoso que Deus tinha criado desde antes da fundação do mundo. Mas antes ele precisava cumprir toda a lei, porque não poderiam mudar para uma outra aliança sem que aquela primeira aliança fosse anulada ou derrubada. E ele cumpriu tudo para conseguir anulá-la. E quando isso aconteceu, na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Ele disse para o Pai. É isso, as pessoas ouviram isso, mas ninguém entendeu o que significou quando ele disse está consumado. Quer dizer que a lei acabou e as pessoas não iam ser mais escravas de todos os requisitos e os mandamentos e preceitos que tinha a lei de Moisés. Ninguém mais tinha que ser escravo daquilo, eles iam ser livres, porque daí para frente, eles viveriam uma vida com Cristo Jesus, uma vida espiritual. E Deus ajuda cada homem e mulher para viver uma vida santa e reta. Deus os transforma e ajuda eles para tirarem o seu pecado, a sua tendência pecaminosa. E o único que Deus exige em troca é que as pessoas abram os seus corações e amem Ele e falem, sim, Senhor, eu quero mesmo, me limpa, eu quero ser transformado, eu quero chegar na vida eterna. É isso. Vamos orar ao nosso Pai, vamos agradecer ao Rei. Bendito Deus, Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, Pai, Tu que falaste com Abraão, com Isaac, com Jacó, Tu falaste com Moisés, andaste com Moisés e ensinaste para ele a tua palavra, a tua doutrina, ensinaste para ele os teus mandamentos e ele entendeu-os. Ele os entendeu, ele entendeu tudo o que tu estabeleceste para ele no Sinai, no Monte Sinai. E Pai, tu querias, Senhor, que dessa forma todos aqueles que depois de Moisés iam chegar, que todos eles fossem homens que estivessem perante ti cumprindo a tua palavra completamente e ensinando para o povo para que eles também vivessem uma vida santa e perfeita, porque tu querias ter um povo santo e incomparável, um povo único e diferente a qualquer povo do mundo.
Mas não foi assim, meu Pai. Tua palavra e teu plano maravilhoso continuam em alguns corações que te amaram. E o teu plano continuou, meu Pai. O teu plano continuou por séculos, por muitos séculos, até o dia de hoje, Senhor. Onde tu, na tua misericórdia, enviaste, Senhor, vieste tu mesmo. Tu mesmo vieste na terra e tornaste-te ser humano, te tornaste carne, vieste na forma de um homem chamado Jesus o Nazareno e te manifestaste, mas ninguém te reconheceu, ninguém percebeu com quem eles estavam. Mas essa foi a tua vontade, esse foi o teu plano e assim és tu, Senhor. Às vezes nós estamos andando contigo do teu lado, mas não percebemos. Às vezes tu falas conosco e nós não percebemos. A nossa carne acaba colocando um véu sobre os nossos olhos e ela não nos deixa enxergar a tua presença, nos separa da tua presença. Contudo, o teu amor e a tua misericórdia é tão grande que é por causa disso que estamos aqui perante ti, porque tu nos ajudaste e permitiste que nós consigamos sentir a tua presença e permitiste que o nosso coração fique limpo e livre e que tu, meu Senhor, possas entrar para morar dentro da nossa alma e que nós possamos desfrutar das tuas promessas, da forma como tu falas conosco e ensinas para nós essa forma maravilhosa que falas conosco nas visões, nos sonhos, nas profecias, nas revelações. Dessa forma nós tivemos esse privilégio. Acima de tudo, tu tiveste essa misericórdia conosco e nos ajudaste até o dia de hoje, Senhor. Nos ajuda, Pai, continua nos ajudando sempre, porque precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti todos os segundos da nossa vida. Dessa forma, meu Senhor, eu sei, meu Pai Santo, que ainda vem muitas mudanças positivas para a igreja no futuro e para a vida espiritual de muitos. Eu sei, meu Senhor, que tu levantarás muitas pessoas, muitos profetas, muitos apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Tu levantarás, Senhor, para a tua igreja, porque tu dizeste, meu Pai. E eu sei que tu cumprirás, porque as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Por causa disso, meu Senhor, por causa disso, meu coração fica alegre diante de ti, pelas promessas maravilhosas que fizeste, porque tu não vais abandonar a tua congregação, a tua igreja. Aquelas promessas que fizeste para nós faz mais de 50 anos, Senhor, continuam vigentes hoje e vão continuar vigentes. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai Santo, por nos ouvir, por nos enxergar, por ouvir as nossas orações. E agora eu te peço, meu Pai, te peço que olhes para todas as pessoas, olhe para as pessoas, milhares de pessoas que tem hoje. Todos eles têm as suas necessidades, todos eles têm petições e anseios. Alguns estão sofrendo amargamente, outros estão chorando, outros têm parentes doentes, outros estão doentes, chorando da dor que produz as doenças. As crianças, meu Senhor, as crianças também estão doentes. Há crianças com autismo, há crianças com síndrome de Down, há crianças que estão em cadeira de rodas, que estão paralisadas, que não conseguem falar, que já têm uma idade, mas não conseguem falar. Senhor, tu conheces tudo isso, Senhor, e sabes que são espíritos maus que vieram nas suas vidas, entrarem nos seus corpos. Liberta eles e repreende todos esses espíritos. Expulsa essas doenças, tira as bruxarias e os feitiços, liberta, Senhor. Ouve a oração, ouve o clamor de todos aqueles e aquelas que clamam a Ti e pedem a Ti misericórdia, Senhor. Tu és o nosso Deus e para Ti não há nada impossível e Tu és amor. Te agradeço, meu Pai. Agradecemos o nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Nos ajuda, Senhor, a acreditar e a Te amar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te damos a honra e a glória. Obrigada, meu Deus. Bendito seja o Senhor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí.
Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. A glória seja para o nosso Deus. Muito obrigados, meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que estão assistindo hoje, também pela primeira vez. Amo vocês com todo o meu coração. Beijos para as crianças, abraços para todos vocês. Deus abençoe e até mais.